Só os que acreditam pode dar um glória a Deus. Pode dizer aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Seja bem-vindo ao Ministério Family Church. Obrigado, meninos e meninas aí. Que louvor maravilhoso. Podemos engrandecer o nome daquele que é Senhor da nossa vida. Pega a sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, do versículo 7 ao versículo 12. Atos está no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. E aí você logo em seguida vai achar aí Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7 ao 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, liga a sua Bíblia aí no celular. Se não ligar, pode acompanhar conosco pelo telão. Você que está na sua casa, seja bem-vindo conosco. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre eu sou igreja. O que é ser igreja? Então olha o que diz esse texto. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou-se a prática até a meia-noite, a palavra até meia-noite. E havia ali muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, ele caiu do terceiro andar abaixo, tomando de si um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. Verso 11. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Verso de número 12. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. O menino cai morto, e tem alguns que ainda ficaram perturbados com aquilo que foi o milagre que aconteceu. Que tinha alguns que ainda estavam torcendo para que desse errado. Mas Paulo, sabendo o que estava fazendo e sendo igreja, igreja não mata, igreja traz vida. Igreja não é aquilo que acusa, é aquilo que levanta. Igreja não é aquilo que aponta, mas é aquilo que dá destino. E eu tenho certeza que se você foi atingido em alguma área por alguém que se diz igreja, eu quero te mostrar hoje que igreja é aquele que ainda frio vai ser abraçado pelo poder de Deus sobre a tua vida. Deus vai te abraçar hoje, vai te erguer diante das situações da sua vida, para você entender que quem te põe de pé é Ele. Ainda que as coisas pareçam extensas em algumas áreas da tua vida, mas tem alguém que vai te abraçar hoje e vai te colocar de pé para mostrar para você que Ele acredita no que Ele tem na tua vida. Pastor, eu cochilei na caminhada. Pastor, eu dei um vacilo na minha caminhada. Nós estamos aqui para dizer para você, você vai ser abraçado, você não vai permanecer como estava, mas vai caminhar diante de Deus, de uma forma santa, e o nome dEle vai ser glorificado. Nós queremos ver o que Deus irá fazer sobre a tua vida hoje. Eu quero declarar vida sobre ti, vida sobre a tua casa, vida sobre o teu ministério, vida sobre a tua mente. Eu quero declarar que Deus está entrando com vida, Deus está soprando fôlego de vida sobre você hoje, e aquilo que parecia que estava amortecido, que estava morto aí dentro de você, o Senhor está soprando ânimo para você entender que Ele é contigo. Ele te anima hoje, Ele te fortalece hoje, Ele te capacita hoje. Ele diz para você, vai acontecer aquilo que você tem buscado em Deus. O propósito, o projeto, o milagre vai acontecer sobre a tua vida. Não está morto o que Deus começou sobre a tua história. Tu pode ter caído, tu pode ter se prostrado, tu pode ter tropicado no meio do caminho, mas tem alguém aqui que vai te levantar hoje, vai te colocar de pé e vai dar destino
liberando para a tua vida. Eu já libero isso sobre você, eu já libero isso sobre a sua casa, eu já libero isso sobre a sua mente e declaro: o Senhor é contigo. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esta palavra. Eu quero aqui aprender de Ti. É o Senhor que nos ensina dia após dia. Senhor, na vida nós podemos até muitas vezes cochilar, cair, mas entendemos que o Senhor está sempre pronto para nos socorrer. E eu sei, meu Deus, que hoje é noite também do Senhor nos socorrer. Venha com a Tua mão, venha com o Teu calor, assim como o Senhor foi de encontro aqueles 2 homens que acreditaram que o Senhor não iria ressuscitar, porque o tempo havia passado, e o Senhor tem um encontro com eles no caminho de Emaús. Eu creio que o Senhor também vai ter encontro com crentes aqui hoje, vai ter encontro com pessoas aqui hoje, que talvez o seu coração havia esfriado, e eu quero dizer: Senhor, assim como aqueles homens disseram, o meu coração foi aquecido, o Senhor também vai aquecer o nosso coração, vai trazer a visão de volta, vai trazer o propósito de volta, vai trazer o mérito daquilo que o Senhor tem a fazer sobre a nossa vida, e o Teu nome vai ser glorificado. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor Jesus, em nome do Todo-Poderoso. Sente, tome o seu assento. Glória a Deus. Queridos, quando eu digo eu sou igreja, eu estou numa igreja, o que é que nós imaginamos? É interessante que eu já quero começar com algo bem marcante para mim e para você. Se você cortar o seu dedo fora, for lá sofrer um acidente, cortar um pedaço do seu dedo, o que vai acontecer com esse dedo? Essa parte que foi tirada fora, o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque ela não vai ter a mesma substância que o demais parte do seu corpo tem. Então, se você precisa entender que aquela parte que é tirada do corpo, ela vai apodrecer. Você sem a igreja não consegue sobreviver também, porque a igreja é um corpo, igreja é uma família, igreja é uma palavra coletiva. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Porque quando eu entendo que nós somos a igreja, é nessa igreja que a glória de Deus se manifesta, pela unidade, pela presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso, Deus nos criou para vivermos em comunidade. A vida cristã não é diferente. Jesus orou para que os seus seguidores estivessem unidos com eles e uns com os outros. É o que vai dizer em João 17, 22 e 23. Ele vai dizer que nós não vamos andar só, até mesmo quando ele pega os seus discípulos, trabalha com ele na hora da divisão, ele não manda na individualidade, ele manda de 2 em 2, porque entende que se um fraquejar, o outro está perto para botar de pé. Se um tiver frio, o outro aquece. Se o outro passar por um problema, tem alguém do lado para nos ajudar. E eu te pergunto, o que é ser igreja então? A Bíblia diz que nós devemos nos reunir como igreja, Hebreus 10, 25. Por isso que você veio hoje, parece ser chato, seria muito melhor eu estar assistindo na minha casa, deitado na minha cama, com um cobertorzinho lá, e assistindo ali, seria maravilhoso. Mas por que o Senhor quer que a gente se reúna? Por que tem isso? Por isso que nós precisamos aprender a conviver. A união vem da convivência. Isso não é fácil, porque ninguém é perfeito. Cada um de nós aqui temos os nossos defeitos, mas é absolutamente essencial essa comunidade entender que eu dependo um do outro. É essencial, mas é absolutamente essencial. Leva o esforço, mas vale a pena investir nas pessoas daqueles que acreditam ser parte dessa igreja. Por isso eu acredito, por isso eu congrego, por isso eu vivo em comunidade. Então eu sou igreja. E ao mesmo tempo, esta é a afirmação muito segura que muitos dizem, eu sou igreja, mas quando eu reclamo da minha igreja, eu estou referindo também a mim mesmo. Quando eu falo de um irmão, eu estou falando de mim mesmo, porque eu estou falando da minha família, daquilo onde eu faço parte. Então eu quero te perguntar hoje, que tipo de igreja você quer ser? Que tipo de igreja você quer conviver? Quais são as minhas convicções como igreja? Se eu quero ser igreja, eu preciso abraçar não só quem eu amo, eu preciso abraçar os perdidos, os necessitados, os carentes,
Porque aqui é um hospital. E esse hospital, o legal aqui que eu sempre afirmo aqui, é o seguinte: nesse hospital, ninguém recebe alta. O que é o médico por excelência chamado Jesus, ele sempre vai estar colocando a gente em tratamento. Tem gente que chegou aqui entubado, tem gente que chegou aqui na UTI, tem gente que chegou de muleta, tem gente que chegou com alguns problemas que eram graves, hoje estão bem. Mas não quer dizer que você vai receber alta. Por quê, pastor? Porque nós vamos ajudar um ao outro. E ainda nós temos aqui um enfermeiro chamado Espírito Santo, que sempre quando você precisa, ele está do teu lado, para dizer para você: anima-te, eu tenho o remédio certo, que a tua alma precisa, para que você se levante e acredite que o que vai acontecer esta semana, vai ser algo que o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu tenho certeza que se você entrou aqui hoje, raquítico, fraquinho, o Espírito Santo já vai colocar hoje, quem sabe aí, o soro celestial para dizer para você, você já vai receber a porção que você necessita para caminhar esta semana. Tem dia que a gente chega no hospital, quem já foi para um hospital aqui, frequenta o hospital sabe o que eu estou falando. Tem dia que a gente chega fraquinho, a gente chega raquítico, sem saber o que é, e de repente o enfermeiro chega e diz: calma, eu já vou fazer aqui um pré-atendimento a você. Ele faz um pré-atendimento, daqui a pouco vem um médico, aí o médico fala, ele pergunta para você: o que você está sentindo? E aí, dependendo das suas dores, ele vai aplicar em você aquilo que você necessita. E o melhor é que tem coisas que você chega fraco, daqui a pouco, 30, 40 minutos, dependendo do remédio que ele der, se for realmente algo que atinge ali a capacidade daquilo que ele quer alcançar, de repente você já é outra pessoa, já tem um outro ânimo, já tem uma outra visão da forma como você chegou. Como também tem gente que chega, e muitas vezes um remédio só na veia não adianta, vai ter que passar dias internado, porque o tratamento tem que ser mais duradouro. Mas quando ele começa a tratar, é engraçado que o médico sempre vai vir te visitar, e vai dar o laudo em cima daquilo que você está enfrentando. Mas toda hora tem alguém lá perguntando: deixa eu ver a sua capacidade, deixa eu ver como é que está a sua temperatura, deixa eu ver como é que está a sua pressão, deixa eu ver como você está. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Você chegou aqui hoje e já tem alguém de olho em você. Tem alguém que já sabe quais são os sintomas, tem alguém que já sabe o que você veio de casa sentindo, tem alguém que já sabe o que você enfrentou esta semana, tem alguém que já sabe, que disse: olha, você não veio aqui por acaso, quando você sentou aqui, eu já tenho tudo preparado, para você sair daqui hoje fortalecido, como igreja, porque esta semana vem a batalha que vier, o meu nome vai ser glorificado sobre a tua vida. Vem a batalha que vier, eu quero te preparar para você viver o novo de Deus sobre a tua história. Então eu estou disposto a pagar um preço de ser igreja, como no Novo Testamento vai dizer para mim e para você. Estou consciente que devo sofrer por Cristo. Estou consciente que eu devo renunciar às minhas vontades. Estou certo de que devo diariamente testemunhar do Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus está satisfeito com a igreja a qual eu faço parte. Ele está satisfeito como eu tenho sido igreja. Ele está satisfeito comigo e com você? Essas são perguntas pertinentes que nos levam à profunda reflexão para compreendermos a versão verdadeira de igreja. Como que eu tenho tratado as pessoas? Como que quando você vê um mendigo, como quando você vê alguém que é necessitado, alguém que precisa de um esforço, ou que você estenda a mão? Porque ser igreja aqui, agora, somente é muito fácil. A gente chora, a gente adora, a gente diz: ai, que louvor maravilhoso, ai, que palavra que mexeu comigo. Mas eu quero saber, quando acabar aqui, você vai ser igreja na sua casa, você vai ser igreja no seu trabalho, e você vai ser igreja na rua. E é essa igreja que vai fazer a diferença. É essa igreja que vai testemunhar quem é Cristo sobre a tua vida. É esta igreja que hoje nós nos reunimos para dizer que Ele é santo, mas amanhã eu vou espalhar a alegria que eu recebi aqui hoje. É isso que eu vou contagiar. Então, a igreja que eu quero ser, em primeiro lugar, ela adora o Senhor em espírito e em verdade. Ela não adora porque ela vê, ela adora porque ela entende que tem um Espírito Santo
Consolador que está sobre a nossa vida. Eu não vim aqui porque eu já estou enxergando que vai dar tudo certo essa semana. Eu vim aqui porque o meu Redentor vive e entendo que ainda que as coisas não dêem certo, Ele vai me ajudar, Ele vai me capacitar, e eu sei que eu vou adorá-lo independente das circunstâncias, porque se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E isto é o ensino de Jesus, uma igreja comprometida com a santidade, com a sublimidade, a majestade, e tudo aquilo que Deus tem para fazer em grandeza sobre a nossa vida. Mas eu preciso entender que a igreja que adora, ela faz com coerência. O nosso culto ao Senhor deve ser sempre lógico, sim, como está em Romanos 12, versículo 1 e 2. O nosso culto, a gente tem que oferecer um culto racional a Deus. Porém, eu também tenho que ser alguém que entenda como igreja o que é ser igreja em Cristo. Por isso, não é possível dizer uma coisa e viver outra. O problema é que as pessoas vivem uma coisa aqui ele adora, mas quando sai ali, ele esquece de quem ele é filho e que ele é igreja. Eu quero lhe dizer algo, querido. O Pai se agrada de um coração quebrantado e contrito. Adoração significa reconhecimento verdadeiro da natureza de Deus e da nossa inteira adoração a Ele, inteira submissão, e Ele é profunda sinceridade. O interessante é que eu não o adoro porque Ele vai me dar alguma coisa, eu adoro pelo que Ele já fez na minha vida. Eu adoro porque eu entendo que eu sou igreja, e sendo igreja, ainda que os problemas cheguem, porque Paulo pregando, o homem cai morto, mas Paulo entende que o que ele carregava era muito maior do que a tristeza que tomou conta daquele povo. Porque tem hora que a gente está no meio, onde muitas vezes nem o povo que anda conosco acredita naquilo que você acredita. Há pessoas que muitas vezes, na hora que está tudo legal, ele é igreja, mas na hora que a situação aperta, o vento vem, ele parece que esquece que ele é a igreja, é ele que faz a diferença, é ela que faz a diferença. Deixa eu lhe falar, o que você carrega é muito poderoso. O que está sobre a tua vida é muito poderoso. Por isso que o profeta Isaías foi declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas aos contritos e quebrantados de coração, para pôr em liberdade os cativos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Ei, eu quero declarar uma coisa, esta semana você vai viver experiências como igreja, onde pessoas vão querer estar perto de você, não é porque eu e você somos bonitinhos, é porque a glória de Deus vai atrair pessoas para perto de você, e as pessoas vão dizer, como é bom estar perto de você. Aí você vai estar entendendo que você como igreja, você está deixando fluir a glória de Deus sobre ti. Você é um adorador, você não adora porque as coisas vão bem, você adora porque você reconhece que Ele é Senhor da tua vida. Você é adorador porque você entende que como igreja, aonde você chega, é você que vai tomar conta do ambiente, mostrando a glória de Deus. Você precisa entenda uma coisa, Sadraque, Mesaque e Abidnego, naquela, meu irmão, fornalha, imagina aquele homem declarando para eles: olha, se vocês não se prostrarem e não me adorar, vocês serão lançados da mesma hora na fornalha de fogo ardente. Aquele homem, aqueles 3 jovens viram e diz: ei, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus, mas Ele pode nos livrar. Ah, é? E aí vem os outros, os acusadores. Está vendo que eles não se prostraram diante de ti? Joga eles dentro da fornalha. Pegaram os 3 jovens, jogaram dentro da fornalha, e a Bíblia vai dizer que eles estavam amarrados, amarraram eles um no outro, estavam eles amarrados, e foram jogados dentro daquela fornalha. Mas a forma e o coração de adorador, de quem tem convicção de quem é a igreja, nada impede você de adorar a Deus, nada atrapalha o propósito de Deus na sua vida. Jogam Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, e aquele rei fica perturbado. Vem cá, mas esses jovens são muito audaciosos. E a Bíblia diz que ele vai lá na janelinha e olha. Quando ele olha, os 3 jovens, olha o que diz a Bíblia é muito clara, e a Bíblia diz que os 3 estavam soltos, e passeando no fogo. Ei, os 3 estavam soltos, eles foram lançados amarrados, mas estavam livres,
andando e passeando no fogo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O fogo que quer muitas vezes lá de fora atrapalhar o que Deus tem na tua vida, só vai lhe impedir, mas vai mostrar para você que quando você adora, até no meio da tempestade, no meio do vento, no meio do fogo, você vai aprender a passear com Cristo. Você vai entender que o seu Senhor te ajuda a caminhar no meio das dificuldades e no meio das adversidades, porque você se torna igreja. Aí aquele homem se perturba e diz: vem cá, nós não lançamos 3 lá dentro? Sim, mas eu vejo 4, e o quarto tem a semelhança do Filho de Deus. Meu Deus, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Muita gente quer ver você amarrado, preso, mas quando ele olha para você, ele vê o quarto homem da fornalha ao teu lado. Ele vê que você passeia no meio das diversidades. Tem diversidade que vem para nos prender, tem situações que vem para dizer para você: cala a tua boca, você não vai adorar mais, quem é você? Você não vai mais para a igreja. Mas só que Deus vem e fala: o quarto homem da fornalha entrou na jogada, vai passear contigo no meio desse problema. E se você entender que você é igreja, até no meio da adversidade, você vai cantar o hino da vitória. Pastor, me dá outra situação, biblicamente, para que eu entenda e para que eu tenha ânimo. Eu quero te dar uma porção para você essa semana enxergar que você sendo igreja, onde você chegar, algo de Deus vai acontecer sobre a tua vida. Paulo e Silas estavam indo adorar, quando a Bíblia está dizendo que eles tinham um propósito. Quando você tem propósito, tudo vai vir para te paralisar, tudo vai vir para amarrar a sua vida e tentar atrapalhar aquilo que Deus tem contigo. Mas a Bíblia diz que ele encontra uma adivinha, uma mulher que tinha um espírito imundo que adivinhava, e quando ele chegou lá, ele expulsa aquele espírito imundo, e eles ficam endemoniados. Vão lá e prende Paulo e Silas na prisão, e ao prender Paulo e Silas na prisão, quantos encarcerados tinham ali? Quantos na vida estavam encarcerados? E aí olharam e deve ter dito: chegou mais 2, chegou 2 companheiros, que também vão ficar escravizados. Só que aí é a diferença quando eu sou igreja. Uma coisa é quando eu ando querendo ser igreja, mas não entendo o propósito. Outra coisa é quando eu entendo que, sendo igreja, eu sou adorador independente do lugar. Eu não sou adorador porque eu estou nessas 4 paredes. Eu sou adorador porque eu sou filho de Deus. E o ambiente, o lugar, é eu que faço. Não são as pessoas que determinam. É eu que faço o meu lugar de adoração. Muitas vezes você é um adorador dentro do seu carro, talvez você é um adorador lavando as louças, talvez você é um adorador lá no seu trabalho, talvez ninguém saiba, mas é lá que você canta e vidas estão sendo libertas no seu trabalho. Talvez você olhe e diz assim: mas será que tem alguém escutando? Tem alguém escutando e vai ser livre, pessoas vão te procurar, porque o testemunho da glória de Deus vai acontecer sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Paulo e Silas, ao ser colocados naquela prisão, amarraram os pés, amarraram as mãos, amarraram os dois. E eu fico imaginando, gente, um olhando para o outro e dizendo assim: vem cá, companheiro, e aí? Para onde estávamos indo adorar, foi nos impedido de chegar até lá. Eu acredito que o outro deve ter dito: nos impediram de chegar até lá, mas não pode tirar de nós o nosso propósito. Vou repetir para ver se você entende. Talvez aonde eu iria adorar, foi impedido de chegar lá, mas o propósito não pode ser tirado de mim. Quando eu entendo o que Deus tem na minha vida, não é o local, é a pessoa que está sentindo o que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Ei Paulo, ei Silas, pode ter amarrado os pés, pode ter amarrado as mãos, mas não amarrar os nossos lábios. E a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas devem ter olhado um para o outro e disse: que hino nós vamos cantar? Da harpa? Qual? Do morada? Qual que nós vamos adorar? Eu não sei, mas é noite de adoração e oração. Paulo, vamos cantar, porque mesmo nessa prisão nós vamos ser igreja aqui dentro. Meu Deus. Paulo, Silas, as mãos estão presas, os pés estão presos, mas os nossos lábios, existe o poder de Deus aqui. E quem carrega a palavra profética, quem é igreja, aonde chega, mar vai se abrir, tempestade vai se acalmar, situações vão acontecer, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Então qual é a solução? Perto da meia-noite, é o horário que os demônios vão entrar em ação, é o horário em que os demônios dizem que ele toma conta da noite, é o horário que muitas vezes os presos estão pensando assim: não tem mais jeito, amanhã é um outro dia, mas
mas vai virar a mesma rotina. E Paulo e Silas olhando um para o outro diz: vamos adorar? Vamos ser igreja nesse lugar? Vamos. Eu não sei qual é o hino que eles cantaram, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, quando eles começaram a adorar, as cadeias se quebraram, os grilhões foram abertos, as portas se abriram, e as pessoas foram salvas. Talvez você não entende, mas o inimigo quer calar o que Deus colocou na tua boca. Talvez você não tenha aquele louvor todo, mas você carrega uma unção que está sobre a tua vida como igreja, para você adorar a Deus, e tem pessoas que estão do seu lado esperando o seu cântico, esperando a tua adoração, esperando que você fale algo, para libertar vidas como igreja, e você não está entendendo que você é um adorador. E como igreja as pessoas estão morrendo, a gente não vê, gente, é tantas situações. Pastor, o senhor está vendo aí, pastor? Agora a preocupação e as escolas, agora é tanta gente, eu estou preocupado. Tem crente que está dizendo que não vai nem mandar os filhos mais para a escola. Eu te pergunto, irmão, a gente corre risco em qualquer lugar que nós estamos. O problema hoje é que as pessoas perderam a essência de quem é Deus, e nós deixamos de ser igreja. O que eu já ensinei aqui, gente? Aprenda uma coisa: a escuridão existe? Ah, pastor, existe, ok, mas a escuridão é a ausência de luz. Se não tem luz, vai ter trevas. E o mal existe, pastor? O mal existe porque é a falta do amor a Deus. As pessoas estão perturbadas, angustiadas, depressivas, e elas estão querendo ser notadas. Mas está faltando a igreja ser igreja. Está faltando a igreja se posicionar e mostrar que você não adora porque Ele vai te dar um carro, Ele vai te dar uma casa. Você o adora porque você entende que Ele é o Salvador da tua vida, Ele é Senhor da tua casa. Você o adora independente de qualquer situação, porque nada vai impedir o que Deus tem para fazer através de você, em você e com você, porque Deus tem algo para fazer na sua vida, igreja. Hoje nós estamos aqui coletivamente, mas daqui a pouco nós vamos sair daqui, e nós não vamos ser essa igreja aqui, mas vamos ser a igreja onde nós chegarmos. E as pessoas precisam entender que existe uma glória de Deus em nós. A igreja que eu quero ser precisa reluzir a luz de Cristo em mim. A igreja que eu quero ser precisa ser uma igreja adoradora. Pastor, será que eu vou ter que ir para uma aula de cântico? Irmão, se você tiver que ir para uma aula de cântico, imagina, o professor vai me mandar embora. Porque, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu sou péssimo para cantar. Cada um no seu ministério. A equipe de louvor fala: para, pastor, para. Quando eu pego aqui que eu vou ajudar eles aqui, ele já fala: o sangue do Cordeiro. Aí você fala: por que isso, pastor? Porque eu tudo pedi a Deus. Tem coisa que você pede a Deus. Eu falei: Deus, já imaginou eu sendo aquele pregador que antes de pregar pega o violão ou pega o teclado, toca, canta, e a glória de Deus manifesta? Meu Deus, você canta e depois ainda prega, a glória de Deus vem. Aí eu orei: Deus, me dá esse dom de tocar e de cantar. Irmãos, Deus me ouviu, só não me atendeu, porque Deus escuta, mas tem coisa que não é para todos, e a gente precisa entender que Deus tem pessoas habilitadas aqui, capacitadas para isso, mas eu preciso também entender que não é por causa disso que eu vou deixar de ficar calado, porque existe algo dentro de mim, que não é poço, é rio de água viva. Poço, você pega água, e dependendo do que você pega, dependendo do dia, ele seca. Mas aonde é fonte, quanto mais você mexe, mais explode aquilo que tem dentro de você. Ei, Deus vai furar esse poço dentro da tua vida, algo que vai explodir dentro de você. A glória de Deus vai se manifestar com dons e talentos de você como igreja, aonde você vai olhar e vai dizer: é Deus sobre a minha vida. Não é nós, não é merecimento nosso, é para a glória de Deus. Tem áreas da tua vida que Deus está batendo, tem áreas da tua vida que Deus está movimentando como igreja, para furar a rocha que está aí. Só vai achar água quando chegar nessa rocha. Tem lugar que vai bater, que chega e vai fazer tim! Aí Deus vai dizer: cheguei, mas agora eu vou furar por completo, porque lá que está o mistério daquilo que eu tenho para revelar. É lá que eu vou mexer, para que o meu nome seja bendito. Então eu preciso adorar a Deus. E é no entanto que o Senhor disse a Abraão: Abraão, você é fortalecido
Quando você dá o quê? Glória a Deus. 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 Tem batalha que você vai vencer com as suas mãos, mas tem batalha que você vai vencer na adoração. Me prova isso, pastor. Lembra de Davi? Davi foi lidar com Saul. Saul estava com o espírito imundo. O espírito imundo que estava sobre Saul deixava ele possesso. Mas Davi ia lá como guerreiro ou ia lá como adorador? Oi? Davi ia lá como guerreiro ou como adorador? Deus vai te dar as armas que você precisa. Nem sempre Deus vai te dar a espada. Muitas vezes uma adoração vai libertar muita gente que está do teu lado. Muitas vezes uma adoração que está nos teus lábios vai libertar pessoas que vão estar próximas a você. E você louvando a Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser bendito. Também vai dizer uma passagem que também lá em Josafá, 2 Crônicas 20, vai dizer que teve uma peleja e eles estavam com medo porque o exército era maior do que o deles. Aí a Bíblia vai dizer assim, que Josafá, entendendo aquilo, manda chamar um levita, e o levita, quando começa a adorar a Deus, Deus vai e se revela no meio da igreja. Aonde a adoração, sempre Deus vai se manifestar. Aonde a adoração, a glória de Deus vai se manifestar. Aí o que acontece? O levita se levanta, aí vem o profeta e diz: ei, nesta peleja não terei que pelejar, ficai quieto e vede o livramento do Senhor. Tem hora que você não tem força para lutar com as suas mãos, mas você vai ter força para lutar com a tua adoração. Tem hora que você vai olhar e vai dizer: o exército é maior do que o meu, mas você vai dizer: eu sou igreja, e como igreja eu vou me levantar na adoração. Eu vou declarar: esse inferno já perdeu. O inferno não tem vez contra mim, contra a minha casa, contra a minha família. Muitas vezes você está querendo botar a tua mão e Deus só está dizendo: me adore. Seja a igreja na adoração, seja a igreja e coloque esse mão para fora. Muitas vezes você acha que repetindo, falando um monte de coisa vai ajudar alguma coisa. Não, vai atrapalhar. Deus não te trouxe aqui para massagear o seu ego, nem o meu. Ele trouxe aqui para nos libertar. Saul não quis a bênção. Saul sentia alívio. Deus não te trouxe aqui para sentir aliviado. Deus te trouxe aqui para botar para fora tudo que não presta da minha vida e da tua vida. Porque você é igreja. E igreja se posiciona. Segundo ponto. Se eu quero ser igreja, em segundo lugar, aprenda a palavra de Deus. Tenha fome das escrituras, como os bereanos de Atos capítulo 11. Tenha fome, aprenda a palavra de Deus a partir da sua veracidade e inspiração pelo Espírito Santo. Não procure uma vidinha rasa, onde muitas vezes a gente só cita o Salmo 91 e põe a nossa Bíblia no Salmo 91. A Bíblia já está empoeirada no Salmo 91, mas eu quero dizer, na hora de você botar na prática, qual é o versículo que você sabe que você vai botar o inimigo para correr. Eu não tenho nada contra, o Salmo 91 é bom, mas Gênesis também, capítulo 1 também é bom, Apocalipse também é bom, a palavra de Deus toda é boa, não tem um versículo melhor do que o outro. Quando você usa a palavra, o inimigo estremece, porque sabe que você tem autoridade no nome de Jesus. É por isso, querido, que também a palavra praticada no dia a dia, ela vai te trazer força. As minhas atitudes, os meus atos são definidos pela palavra inspirada e que é vivida e eficaz na minha vida. Você precisa entender que quando mais você usa a palavra, mais a palavra te dá força para você caminhar. Tem hora que a gente está batido, aí a gente diz: por que está batido a minha alma? Espera em Deus, porque Ele vai chegar com consolo. Tem dia que a gente quer fugir do problema, e a gente diz: eu vou ficar em casa, e Deus diz: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente, na hora que você está angustiado. A Bíblia vai dizer: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Tem coisa que você, até como crente, nunca viveu na tua vida, mas quando tu der um clamor, assim como fez aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: como é que ele sabe que eu sou da descendência de Davi? Como é que ele sabe que eu sou dessa linhagem? Chame-o. Esse cara tem algo diferente. Ele não só é cego, ele tem um discernimento espiritual. Mas antes disso, alguns tinham dito: cala-te, ele não vai te ouvir. Mas o que ele usa? A palavra. E quem tem palavra, vence o inferno. Quem tem palavra, o inferno estremece. É no entanto que quando Eva
e Adão estavam no paraíso, e vocês entendem isso ali, aquilo que eu vou dizer a vocês, existe a diferença, eu falo muito na classe da Boas-Vindas, existe a diferença entre revelação, e existe a diferença entre, como é que eu falo? Informação, olha, estão ligados. Qual é a diferença entre a revelação e a informação? Existem coisas que são diferentes, tem coisas que Deus vai revelar para você. Deus revelou-se a Adão e disse, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis capítulo 2, se eu não me engano, versículo 15. Mas quando você chega em Gênesis capítulo 3, a serpente entra no jardim, e quando entra no jardim, ela vai conversar com quem? Com Adão ou com Eva? Por que com Eva? Porque Eva tinha a informação daquilo que Deus tinha passado para Adão. Quem vive de informação e nunca tem revelação, sempre vai ser enganado. Tem gente que está na igreja, mas ele vive do que os outros dizem para ele. Ele nunca vive do que Deus tem falado para ele. Deus não quer só falar pelos outros, Deus quer falar com você. Tem revelações que Deus vai fazer para a tua vida. Tem coisas que Deus vai entregar para você. Você precisa sair da cabeça dos outros e viver o que Deus tem para você. Quem vive na cabeça dos outros é piolho. Você precisa ser uma pessoa que tenha identidade e entenda o propósito de Deus sobre a tua vida. Porque quando você entende, você não vai viver e nem duvidar. No entanto, que quando a serpente chega, lá em Gênesis capítulo 3, a serpente chega em Eva, porque ela tinha a informação. E o Senhor chega para ela e diz, o que o Senhor disse? Ela disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal não devemos tocar e nem comer. Eu te pergunto, Deus falou que era para não tocar? Não. Mas quem não tem revelação, sempre vai acrescentar alguma coisa. Mas quem sabe qual é o seu propósito, você nunca vai desviar do propósito. Você nunca vai sair do rumo daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque as pessoas podem até colocar outra coisa na sua cabeça, mas você não vai seguir, porque você sabe o que Deus te falou. Você sabe o que o Senhor está falando contigo. Mesmo eu com a minha esposa, nós somos casados. Tem coisas que Deus fala no particular com ela, e tem coisas que Deus fala no particular comigo. Tem coisas que eu não vou entender, porque Deus está dando a revelação para ela. E tem coisas que que ela não vai entender, porque Deus está dando a revelação para mim. E tem coisas que ela vai ter só informação, tem coisas que eu vou ter só informação. E eu preciso entender qual é o propósito de Deus da minha vida. Porque quem tem propósito não para no meio da caminhada, mesmo que as coisas venham tentar te paralisar. Lembra quando eu falei de Paulo e Silas? Eles estavam indo adorar, mas não foi porque eles ficaram presos, que eles ficaram paralisados no propósito. O propósito que Deus tem na tua vida não vai paralisar como igreja. Deus vai cumprir o propósito dele. O que você precisa entender é que como igreja, você precisa conhecer a quem você serve. Uma coisa é o Senhor quando Ele nos questiona. O que dizeis o povo a quem eu sou? Jesus pergunta para os discípulos, ele diz, tu és João Batista, tu és profeta, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Como igreja, você conhece o Deus a quem você serve? Como igreja, você sabe desse Deus verdadeiro? Você entende que esse Deus é poderoso? E você usa essa palavra no momento certo? Porque o inimigo ele vai vir com um cardápio para você. Ele vai vir com os pratos. No jardim do Éden ele entrou e disse, mas foi isso mesmo que o Senhor disse? Será? E se você comer esse fruto, os teus olhos serão abertos. Adão e Eva tinham só a presença de Jesus, a presença de Deus. E ali ao mesmo tempo Eva cedeu, Adão também cedeu. Mas é interessante que depois vem Jesus. Jesus é batizado e já é levado para onde? Para o deserto. Quando chega no deserto passa 40 dias e 40 noites. E a Bíblia vai dizer que ele teve fome. E quando ele passa por aquele processo, ao sair do deserto, porque ele tinha ficado no deserto, cheio do Espírito Santo, o diabo correu dele? Oi? Não. O diabo aparece para ele, pastor, por que eu passo luta? Porque o diabo está aí para fazer o papel dele. O diabo está para fazer o papel dele, mas muitas vezes você como igreja não conhece nem o Deus a quem você serve. Quando o diabo aparece para Jesus, o diabo vem com o cardápio e diz, Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Era a mesma coisa que ele estivesse dizendo, tu não está necessitado? Ele não te supriu nesses 40 dias aí no deserto.
Como é que você vai viver se você está com fome e você não tem o que comer? Então, se tu és filho dele, mostra o teu poder. Transforme as pedras em pães. Eu vejo Jesus, irmão, pegando o cardápio e dizendo: Satanás, tu venceu Adão e Eva lá no paraíso, mas aqui eu conheço aquele que me enviou. Aqui tu não vai botar cardápio, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou cair no teu laço, Adão e Eva caiu, mas eu vou te vencer, é pela palavra. Aí o diabo pega ele, leva ele no pináculo, lança daqui abaixo, eu tirarei. Vem cá, Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas olha, vem aqui, Satanás, calma aí, como é que é? Amigo, para de dar o cardápio para trás de mim, sai daqui, porque somente ao Senhor eu vou adorar. Está escrito: eu vou adorar aquele que é Senhor, eu não vou me prostrar diante dos problemas. O teu cardápio está aí, Satanás, mas a palavra está me garantindo que os vencedores vão tomar posse daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Somente quem vencer herdará a coroa da vida, e eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou vencer, eu vou vencer, e eu vou vencer é pelo sangue do Cordeiro. Eu vou vencer porque como igreja eu sei aonde eu vou chegar, eu não vou me entregar. E a Bíblia vai dizer que quando ali o Senhor Jesus resiste a Satanás, o que a Bíblia diz? Quem chegou e o serviram? Os anjos. Quem chegou e o serviram? Os anjos estão doidos para te servir, irmão. Já estão com a bandeja preparada, o milagre pronto para a tua vida. Mas como você, como igreja, quando sai daqui você não é igreja, você é você? Você não consegue vencer os seus prazeres, a sua carne, os seus desejos. E aí o que acontece? Os anjos estão dizendo: poxa, eu estou doido para trabalhar. Mas a igreja não está querendo receber. Eu já estou com os milagres prontos. Eu já estou com a bênção pronta para poder servir o meu filho, a minha filha, que sendo igreja, vai resistir ao inferno. E se ele resistir, o inferno vai fugir de você. Saiba que como igreja, a igreja vai se posicionar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para encerrar, a igreja que eu quero ser, em terceiro lugar, comunga em amor. Uma comunidade cujos membros vivem em amor é a comunidade da aceitação, do perdão e da festa. Como igreja, o Senhor me ensina a viver servindo os meus irmãos. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Como comunidade do reino, tenho o prazer de cuidar e sofrer um com o outro, para que a gente possa ajudar os demais. O problema é que lá fora a gente ganha patente, lá fora a gente ganha status, mas aqui você ganha posição de servo. E a gente não entende que aqui nós somos servos, aqui nós somos filhos, e filhos que ajudam um ao outro a se levantar. Porque muitas vezes quando o irmão cai da janela e dorme ou morre, a gente faz, em vez de ajudá-lo, a gente quer enterrá-lo. Mas é interessante que aqui você não é coveiro, você aqui é parteiro. Existe a diferença. Existia duas mulheres que foram para o Egito, e quando chegou lá, olha quem Faraó foi escolher: vocês vão matar todos os primogênitos, todos aqueles que nascerem das mulheres hebreias, vocês vão o quê? Matar. Aí a Bíblia diz que as mulheres usadas por Deus, quando viram os meninos nascendo, elas iam lá e permitiam com que os meninos pudessem nascer. E aí os meninos iam nascendo, aí de repente Faraó chamou elas: vem cá, por que você está permitindo esses meninos nascerem? É a mesma coisa que eu vendo ela ser igreja. Ela diz: eu não estou aqui para fazer o que o inferno quer, eu estou aqui para fazer o que o céu deseja. E sendo o céu, eu não sou coveiro, eu sou parteiro. E sendo parteiro, eu vou ajudar o sonho do meu irmão, da minha irmã nascer. Eu vou ajudar o sonho daquele que está ali querendo, talvez pensando que é o fim, o sonho dele ia ser colocado para fora. Aí a Bíblia vai dizer: mas por quê? Porque as mulheres hebreias são mais vigorosas do que as mulheres egípcias. Gente, até o inferno reconhece a capacidade que você tem de vigor. É, no entanto, que por que eles queriam acabar com os hebreus? Porque eles estavam crescendo em número, em proporção e em capacidade. O que você tem, o inferno está de olho para tentar te paralisar,
Porque Ele sabe que no dia que Ele te paralisar, você não vai enxergar o que Deus tem na tua vida. Mas quando você entender que como igreja você pode avançar, você vai entender também que você pode curar muita gente. Não é pela capacidade minha e nem sua, não é porque somos bons, é porque Ele é bom. Uma igreja formosa em toda a sua expressão. A natureza da igreja é do amor e dos seus membros, que vive em independência de Deus. Dependência de Deus. E ela vive na dependência de Deus. Nós não vivemos porque nós queremos, nós vivemos porque o Senhor nos sustenta. Agora nós estamos aqui para estender a mão. Quem está precisando? Quem não está vindo? Quem é que faltou? Quem é que está precisando do socorro? Quem é que eu estou sentindo falta? Quem aqui na igreja está precisando de uma ajuda? Não, pastor, porque errou? Errou. Ah, pastor, porque dormiu? Dormiu. E aí? O teu abraço. Talvez não é a sua pregação, mas o teu abraço vai trazer vida. Ei, Paulo já estava pregando. E na pregação, Eutico dorme. Cai duro daquela janela. E Paulo foi lá pregar para ele, expulsou o demônio. Sai dele, espírito da morte. Sai dele, espírito ruim. Foi isso? Paulo desce da posição que ele se encontrava e vai ao nível do morto. E quando ele vai ao nível do morto, o que ele faz? Ele abraça. O que estava nele passa para o outro. O que estava nele, pastor? Vida. O que estava nele? O que está em você vai transmitir para muita gente. A sua alegria vai contagiar muita gente. A vida de Deus que está em você vai tomar conta de muita gente. É por isso que as pessoas não entendem o que você carrega, porque o que você carrega muitas vezes está atrapalhando a alegria do outro, porque as pessoas não conseguem enxergar o que tem na tua vida como igreja. Mas como igreja eu quero declarar hoje, o Espírito de vida está vindo sobre você. Deus está removendo aquilo que está atrapalhando você de romper. Deus está tirando esses pensamentos que não provêm dele. Deus está tirando as amarras da tua vida, e Deus está dizendo o propósito dele que vai acontecer sobre a tua vida, vai acontecer. Muitas vezes a gente olha e diz, parece que é o fim. Ah, pastor, eu tropecei. Ah, pastor, eu errei. Ah, pastor, eu tenho esse sentimento. Querido, nós somos humanos, aqui não tem super crente. Deixa eu lhe falar, você olha para esse irmão do seu lado, olha para ele, olha para ela. Olha aí, irmão, pode olhar, ninguém vai brigar não. O pastor Moisés está dizendo, que avião. Ó. É lógico que é a mulher dele que está do lado, graças a Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha para o irmão, muitas vezes ele dá aquele sorriso assim. Só Deus sabe o que eu estou vivendo. Mas ainda bem que é Ele que sabe. Para que eu possa encerrar, como igreja. Entrou um dia no templo, Lucas capítulo 6. Um homem que a Bíblia diz que a mão dele era ressequida, era mirrada. E a Bíblia vai dizer à frente que a mão desse homem é restituída. Se é restituída, outrora esse homem foi normal. Mas a mão dele paralisou. E sendo em Israel, quando o homem tinha uma deficiência, esse homem não servia para ir para a guerra. E se ele não servisse para ir para a guerra, ele era inútil. Imagine o coração de um homem se sentindo inútil. Mas é o interessante que um dia ele chega na sinagoga da igreja e era dia de sábado. Sábado para os judeus, os fariseus, não podia ter milagre. Não era dia de cura. Mas o homem da mão mirrada entra no lugar aonde estava o milagre. E ele senta e a Bíblia diz que ele estava lá no fundo. Jesus conhece a gente ou não conhece? Sim ou não? É interessante que Jesus manda o homem da mão mirrada ficar de pé. Não mandou outra pessoa, só mandou ele. Disse que o homem que estava lá atrás, por favor, você que está lá atrás, fica de pé. O homem deve ter dito, será que eu já fui encontrado aqui? Ele deve ter pensado, mas eu imagino comigo que naquele momento ele escondeu a sua deficiência. Se tem uma coisa que nós gostamos, e nós olhamos para nós mesmos e não nos sentimos prontos, é para a hora do milagre. Sempre quando nós somos chamados, nós somos assim, ó, não é hoje, o meu problema eu vou esconder. Mas olha que interessante, Jesus é muito sábio. Aí Jesus diz, você está atrás,
Vem para o meio. Vem para o meio. Eu fico vendo o homem com a mãozinha dele mirrada, escondida, chegando na frente. Jesus não fala, você é o homem da mão mirrada, né? Você é o homem da mão que está paralítica. Você é o homem, a mulher que está com um problema sentimental, financeiro. Você é o... Não, ele não falou isso. Ele só virou e disse, estende a tua mão. Ele não disse, estende as tuas mãos. Porque ele poderia dizer, então vou estender as duas hoje. Não, mas o Senhor disse, estende a tua mão. E ele poderia ter dito, a esquerda, né? Porque a direita é mirrada. Se eu mostrar o meu problema aqui, o que a igreja vai pensar de mim? Se hoje não é dia de milagre. Mas ao mesmo tempo que ele pensou, eu tenho um problema, ele também disse, eu não posso perder a oportunidade. O que faz milagre está aqui hoje. Eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim. Eu estou no lugar onde o milagre está preparado para a minha vida. E eu sei que Ele sabe o que eu estou enfrentando. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor pede para ele estender a mão, ele estende a mão direita que era mirrada. E eu fico vendo em câmera lenta, gente, tem coisas que eu vejo assim, eu vejo pelos olhos da fé, tem coisas que eu vou vendo, aquele homem no meio de todo mundo e aqueles fariseus e os saduceus, tudo olhando, quero ver o que vai acontecer. E muitas vezes ainda tem aqueles que são gozadores e aqueles que põem apelido. Olha o mãozinha. O que esse mãozinha veio fazer aqui? Por que Jesus chamou mãozinha para vir para frente? Porque se tem uma coisa que o homem gosta, é te qualificar pelos seus defeitos. Você nunca é qualificado pelo seu potencial, mas sempre pelos seus defeitos. E aí eu fico vendo aquele homem sendo chamado à frente. E aí os demais que estavam dizendo, não está escrito isso ali não, isso é Arley. Está escrito no livro de Arley, capítulo 1, verso 2. Que aqueles homens olharam e ficaram ali dizendo, o que vai acontecer? Só que Jesus sabe e sempre prepara o ambiente do milagre. Eu não vim para mais um culto. Eu vim fazer parte do culto. E quando eu sou integrante do culto, da adoração, do louvor, da palavra, o que Deus está liberando, eu recebo para a minha vida. Você precisa entender que Deus está liberando uma porção sobre a tua vida hoje, sobre a tua casa hoje, porque o que você carrega, ninguém vai poder tirar de você. Aquele homem vem para frente, quando Jesus disse, estende a mão, eu fico vendo aquele homem levantando a mão mirrada, e na hora que ele está levantando a mão que era mirrada, vai ficando curada, curada, curada. Aí todos olham, e a Bíblia diz que a mão dele foi restituída. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Igreja não mata e nem faz a deficiência. Igreja traz milagre sobre a vida do meu irmão. Jesus, na hora de morrer, indo para a morte, sendo entregue aos soldados, Pedro vem com a espada e corta a orelha daquele soldado. Jesus vem e pega a orelha e diz, Pedro, eu não restauro machucando, eu restauro curando. Você usa a espada, eu uso a minha graça. Deus está dizendo hoje, igreja, ame, igreja, perdoe, igreja, usa o amor. Eu sei que por muito tempo a gente pode ter dito, eu era o bravo, eu era o cara, eu era a mulher, eu fazia, eu acontecia. Mas hoje quem te domina é o Espírito Santo. O Espírito Santo está tomando conta da tua vida. Você vai ser diferente. Aonde tinha ódio vai ter amor, aonde tinha raiva vai vir o perdão, aonde tinha discórdia, a graça de Deus está tomando conta da tua vida, porque eu quero dizer, aquilo que você talvez, pastor, o meu sonho é pregar, eu declaro, tu vai pregar, pastor, eu não sei pregar, Deus vai te usar com um abraço, quem sabe um abraço hoje, o seu abraço, Deus está dizendo assim, vai lá naquela pessoa e só dê um abraço nela, talvez ela estava morta por dentro, mas o teu abraço vai trazer vida,
vida, vida, vida, vida. Quem pensou que estava tudo acabado, eu quero declarar, Deus está soprando sobre o vale de ossos secos hoje. Deus está trazendo vida para você. Deus está trazendo vida para a tua casa. Deus está trazendo esperança para você. Deus está trazendo esperança para o seu lar. Deus está trazendo esperança para a tua família. Para quê, pastor? Para que você entenda que como igreja, igreja se posiciona e faz a diferença. Fique de pé em nome de Jesus. A igreja que eu quero ser é uma igreja bíblica, comprometida com o Senhor Jesus Cristo, contextualizada, sinergética e serviçal. Uma igreja que é sal e luz, que não perde a oportunidade de falar do amor de Deus em Cristo. Como igreja, eu busco os perdidos, invado o mundo no poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho de Cristo e insistir amorosamente na expansão do reino de Deus. Eu vim dizer para você, o amor de Deus toma conta de você. O amor de Deus vai ser diferente sobre a tua vida. Deus vai te levar a uma nova dimensão. Porque muitas vezes, aqueles que também dizem ser igreja, querem nos apedrejar. Porque lembra da mulher adulta que foi pega no ato? A Bíblia vai dizer que aqueles homens que se achavam santos, pegaram uma mulher, levaram até Jesus. Jesus estava na sinagoga, Jesus não estava na praia, como nos filmes mostram. Jesus estava na sinagoga, mas pega aquela mulher adúltera, joga ela no chão e diz: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, nós devemos o quê? Nós devemos o quê? Apedrejar. Quem não é igreja, apedreja. Mas quem é igreja, ama. Naquele momento eles queriam apedrejar. E Jesus não fala nada. Jesus escreve no pó daquele templo, escreve: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que do maior, do mais velho ao menor, todos largam a pedra e se retiram. Se era o mais velho e ele larga a pedra e sai, eu tenho a notícia para revelar para você. Era quem, pastor? Um rabino. O rabino reconheceu o seu erro, pega a pedra e diz: realmente eu sou pecador, eu largo a pedra. Eu não estou aqui como acusador, eu preciso reconhecer que eu também tenho falha. Do mais velho, e começa a sair. Se o rabino saiu, imagina o discípulo. A mulher baixa, olhando para o chão, olhando para a terra. Jesus ergue a cabeça dela e diz: cadê os teus acusadores? Não ficou ninguém. Se eles não te acusam, eu também não te acuso. E eu digo para você: vá e não peques mais. Rabadabachore calabás. Isso é ser igreja. Não é quem mata, é quem traz vida. Não é quem concorre, é quem auxilia. Nós não estamos aqui para apontar, nós estamos aqui para dar as mãos e dizer que como igreja nós vamos vencer. Eu quero declarar para você que está na sua casa e que está aqui: eu não sei qual problema que você passou, eu não sei qual é a área da sua vida que está mirrada ou paralisada, eu não sei qual foi a condenação que tentaram lançar sobre ti, mas o mesmo Jesus que aqueceu o coração daqueles dois homens, daqueles dois discípulos, que acharam que Deus estava demorando com eles, Jesus estava demorando para ressuscitar. Jesus também chegou aqui hoje e está indo ao teu encontro, e está dizendo: eu vim para caminhar contigo, eu vim para aquecer o teu coração e mostrar para você que ainda tem esperança para o que eu vou fazer na tua vida. Eu quero orar por você. A equipe de louvor vai ministrar, e enquanto eles estão ministrando, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Eu quero declarar vida
Não é à toa que esse culto se chama Culto Vida. Eu quero declarar juntamente com os pastores, os diáconos, eu quero declarar vida sobre ti. Eu quero declarar vida sobre a tua casa. Não é porque algumas coisas aconteceram que o projeto de Deus está falido. O que Deus tem para fazer vai acontecer. A equipe de louvor vai tocar, vai louvar, e você vai sair do seu lugar e vai dizer hoje que o Espírito de vida vai entrar em mim e o nome dele vai ser glorificado. Vamos adorar. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues a vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome da minha história. Abre os teus lábios e declare. Me faz me joga nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, da minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu crê que hoje o Senhor vai chamar para fora o nome do teu milagre? Deus vai colocar para fora aquilo que você precisa viver diante dele. Eu quero declarar que o milagre dele vai acontecer sobre a tua vida. Coloque a mão no teu coração, você que talvez está aqui à frente, você que está no teu banco. Eu quero declarar, nós vamos orar agora. Diaconisa Alessandra vai fazer esta oração conosco. Nós vamos orar agora, nós vamos orar, e eu creio que o Senhor vai chamar para fora o nome do teu milagre. Quando ele chegou naquela casa onde havia desespero, havia morte,
Ele entra naquele lugar e diz para Marta e para Maria: me mostra onde está o morto. Você hoje precisa mostrar qual é o seu problema, qual a situação que você está vivenciando hoje, que você está precisando de um milagre. Eu quero declarar que esse milagre vai acontecer. Eu quero declarar que aquilo que você veio buscar em Deus como igreja, você vai viver, e o nome dele vai ser bendito. Coloque a mão no seu coração, vamos orar nesta hora. Obrigada, Senhor, pela palavra ministrada. Obrigada, soberano Deus, por esta obra de restauração que o Senhor começa a fazer nos corações. Onde, Jesus, havia desesperança, o Senhor traz hoje a esperança. Onde havia morte, o Senhor traz vida, porque somente o Senhor pode agir. Pai, nesta noite, Senhor, às vezes eu mesma posso estar enferma, mas Espírito Santo de Deus, nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer. Pai, nada é demasiadamente difícil para Ti. Sonda e prescruta hoje o coração de cada um dos Teus filhos. Às vezes, Deus, eles não conseguiram vir aqui na frente, mas eles estão como esse vale de ossos secos. Eles estão, Senhor Jesus Cristo, como essa terra árida, sedenta pela Tua água. Sopra hoje, Senhor Jesus, o Teu vento impetuoso. Vem com a chuva, Senhor Jesus Cristo, serôdia. Vem com a chuva, Espírito Santo de Deus, regando a terra dos corações dos Teus servos. E traz a esperança e a vida a cada um. Ajude-os a prosseguir neste caminho, porque o Senhor dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero perguntar esta noite para a gente encerrar. Alguém esta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém esta noite que estava afastado, distante dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar? Você precisa hoje entender que sem Jesus, eu e você não somos ninguém. É com Jesus que nós vencemos. É com Ele que nós vamos para cima. É com Ele que nós temos essa autoridade como igreja, de entender que a igreja não é ninguém se Cristo não for presente. Só existe igreja onde Jesus está presente. Então eu preciso entender isso. E se tem alguém, é só levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pelas suas causas que você tem colocado diante do Senhor, para declarar o milagre sobre ti. Todos já são. Então vamos dar uma salva de palmas a Jesus.